E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Pessoal, no vídeo de hoje, tá galera? Quero falar do Natal de 1989, tá? Um Natal simbólico pro brasileiro, tá? Especialmente pra mim, tá? Naquela época, tá? Foi pra mim um dos melhores Natal que eu passei na minha vida, tá pessoal? Natal de 1989, tá? Então vamos lá pessoal. Antes de 1989, tá? Em 86 eu mudei aqui para Brasília, tá? Em 1986, 87, 88, tá? Eu morei perto ali do meu tio, né? E o Natal era na casa dele, tá? Ele morava do lado da casa da minha avó ali, né? Meu tio advogado, o nome dele é Posidônio, tá? E pessoal, por que eu tô contando essa história? Porque foi ele que comprou o Nintendinho para meus primos em 89, tá? Em 86, tá? Eu tive um Atari que meu pai comprou pra nós, pra mim e pros meus irmãos, tá? Joguei Atari, né? Foi o início ali da época do videogame, né? Enduro. Aí em 86 eu jogava na casa dos meus primos, o Atari, né? E não tinha uma noção de um gráfico melhor, né? Afinal, tive uma noção de um gráfico melhor lá em 87, 88, quando eu cheguei a ver alguns fliperamas, né? Quando eu saí de casa, meu pai foi levar a gente para o cinema, né? Aí eu vi Double Dragon 1, né? Já tinha o Renegade, né? Aquele jogo, né? Naquela época eu já sabia que já tinha os jogos, né? Operation Wolf, né? Mas, pessoal, o Nintendinho, né? Foi o segundo videogame dos brasileiros, tá? E o ano de 1989, tá? Foi um ano assim marcante para mim, tá? Foi um dos principais anos da minha vida, né? O que aconteceu? Lá em 89, o meu tio, ele sempre fazia o Natal lá na casa dele, tá? E sempre final de ano, né? Era festa na casa dele e do lado da casa da minha avó, tá? E ele enchia lá o guarda-roupa de presente, né? Era presente pros sobrinhos, todos os sobrinhos, pros filhos, né? Para minhas tias, né? E meu tio advogado, né? O Posidônio, né? Que Deus o tenha, né? Ele partiu em 1996, né? Foi um ano também simbólico para mim, né? Na época aí que eu tava ainda nas locadoras, Super Nintendo, né? Ele se foi nesse ano, né? Então, fica aí meu tio, né? E ele tá na minha memória aqui, né? Tanto pessoal como também no mundo retro game, né? O que aconteceu, pessoal? Em 1989, ele fez o Natal na casa dele, tá? Foi um Natal espetacular, um Natal simbólico, né? E sempre reunia toda a família, né? As pessoas, né? Lá na casa da minha avó e do lado na casa dele, né? As duas casas ficavam um lado da outra e a gente saía da casa da minha avó, depois entrava na casa dele, ia lá pra casa da minha avó, né? E era só alegria, né, pessoal? E chegava a noite de Natal, ele dava os presentes, né? Pra todo mundo, né? Eu lembro que eu ganhava os brinquedos da Estrela naquela época, né? E antes disso, pessoal, eu falo aqui pra vocês que os três natais na casa do meu tio foi memoráveis, tá? O Natal de 87, o Natal de 88 e o Natal de 89. Esses três, pra mim, foram os melhores Natal da minha vida, tá? Foram, assim, marcante mesmo, né? Eu era criança, né? Ganhava presente, minhas tias me davam presente, né? A família toda reunida, né? Nós tínhamos mudado de São Paulo pra cá, pra Brasília, né? Então, assim, nessa época meu pai estava mudando de vida, assim, né? Largando o emprego lá. E meu pai não pôde dar um Nintendinho pra gente, tá? Quem deu um Nintendinho pros meus primos foi meu tio, tá? E o que aconteceu? Lá em 89, né? Meu tio comprou um Nintendinho, né? E eu fiquei sabendo, né? Que meus primos iam ganhar um Nintendinho, né? E tava lá guardado, lá no guarda-roupa, lá, né? Lá no quarto dele, lá, né? A caixa e tudo. Já tava embrulhado, né? Eu não tinha visto a caixa ainda, né? E eu fiquei sabendo que eles iam ganhar meia-noite, lá no Natal de 89, né? Esse videogame aqui, tá? Então, pessoal, inclusive, tá?
Na época a caixa era da Playtronic, né? A caixa da Playtronic. Hoje em dia eu tenho mais, eu procuro mais essa caixa do que a caixa americana, que é muito difícil encontrar hoje em dia no mundo do retro game, né? Porque pra mim é mais simbólico, tá? Porque eu vi lá em 89, né? Então é isso, tá? Então assim, a caixa da Playtronic, né? Ela marcou a minha vida, a minha história lá, né? Dos meus primos, né? E o que aconteceu, pessoal? Meus primos ganharam o Nintendinho, né? E eles foram, depois que abrir, eles iam só jogar depois que recebesse o videogame, né? E cara, meus primos foram sacanas, tá? Eles esconderam, se trancaram no quarto para jogar, né? E eu lembro nessa época que eu tava morando um pouco longe de lá, eu fui embora, né? Então assim, eles não deixaram eu ver, né, eles jogar o jogo, né? O jogo, eles ganharam, entendiam com o jogo. O jogo era aquele jogo de Wrestlemania, né? De luta livre, que o pessoal falava, né? Não sei o nome exato, tá? Mas eu lembro que foi esse jogo, tá? Aí, no outro dia de manhã, eles contaram pra mim, meus primos, como é que foi a experiência. Eles falaram, o cara lá, o personagem que a gente pegou, né? Nossa, ele deu um golpe no cara, não sei o quê. Porque assim, galera, naquela época que eu vivi o Atari, pra ter um Nintendinho, cara, a evolução gráfica foi muito bacante, né? Esse videogame aqui, galera, ó, Nintendinho, foi um dos videogames mais marcantes da história, né, no mundo do retro game, eu acho, né? Eu sou apaixonado por esse console aqui. Pra mim, eu acho os principais, né? Então, assim, então é isso, galera, né? Aí eles jogaram, né? Aí depois contaram pra mim no outro dia como é que foi e tal. Aí nos outros dias comecei, né, a jogar na casa deles, né? Teve outros jogos aí, eu lembro que alugava, né? Aí jogando Ninja Gaiden, Robocop, né? Mas um dos jogos mais jogados na época foi esse jogo aqui, tá? O Mario 3. Tô mostrando esse aqui como exemplo, tá? Pessoal, esse jogo foi o jogo que eu mais joguei no Nintendinho na casa do meu primo, né? E era difícil, pessoal. Eu lembro que tinha a manhãzinha da flauta e tudo, mas só depois foi descobrido um tempo, tá? Através de revista, né? De videogame, né? E esse joguinho, galera, foi pra mim um dos mais marcantes, tá? Esse Mario 3 aqui, né? Um dos melhores jogos da história também, tá? Junto com o Super Mario World, tá? Então é isso, pessoal. Em 89, tá? Fica aí o Natal, tá? Vocês podem notar, galera, que tem muitos YouTubers aí que sabem pra caramba de videogame hoje, falam, né? Mas ninguém viveu essa época, tá? Eu pego mesmo o Souji, né? Que nasceu em 85, tá? Eu pego mesmo o Drops Game, que o cara nasceu lá nos anos 90 ainda. Ele só foi começar a jogar o videogame lá em 1995, né? Então ninguém, esses caras aí, tá? Também o BR Skedu, né? Aquele Eduardo, né? Que 9 milhões de inscritos. O cara nasceu em 85 também. Eles não viveram isso aqui, tá? Não tô falando isso aqui porque por algum motivo de guerra, enfim, mas cara, isso aqui foi muito marcante, galera, muito marcante mesmo, tá? Quem passou por isso aqui, viveu essa época de 1989, né? Viu a chegada do Nintendinho no Brasil, né? E poucas famílias tinham a oportunidade de ter, né? Eu fui um cara que não teve, né? Eu jogava na casa do meu primo, né? Eu cheguei até a levar o cartucho do Tartaruga Ninja depois de um tempo, que eu peguei emprestado com um colega meu. Eu falei que ia dar uma coisa pra ele depois, e depois eu criei guerra com meu colega. Ele quase me bateu na época, né? Porque na época eu levei a casa dos meus primos também, eu não cheguei nem a jogar, né? Assim, eu era um moleque bobo, né? Na época, só queria jogar, né? E, pessoal, eu só fui ter meu primeiro Nintendo lá no Supercharge, lá em 91, tá? E naquela época do Nintendinho, 89, só tinha cartucho original, tá? Não tinha esses cartuchos, não tinha Phantom System, não tinha os 8 bits nacionais ainda, tá? Eu lembro que chegou o Phantom System depois de um tempo, né? E depois foi chegar os outros nacionais, né? Então assim, eu lembro que no supermercado Carrefour eles vendiam aqueles cartuchos de 60 pinos, com vários jogos, né? E a partir dali que eu comecei a jogar no Supercharge que eu tive, né? Que foi um videogame de 8 bits, né? Que
também foi muito marcante na época, mas eu quero falar do Nintendinho, galera. Nintendinho pra mim foi o principal console, tá? Dos anos 80 ali, tá? Eu tive o Atari, né? Eu não sei como é que eu perdi meu Atari na época, se foi parar na casa de um primo, de alguém, sumiu, tá, pessoal? Mas o Atari foi um videogame que eu ganhei do meu pai, né? E não sei onde ele foi parar. E também, você perguntar hoje se você gosta de Atari, mais ou menos, né? Tem alguns jogos que eu jogo, né? Outros não, mas é muito relativo, tá? Não é o console que eu tenho mais apego, tá? Mas é isso aí, pessoal. Lembrando, pessoal, que o Atari lá, o primeiro jogo que eu ganhei foi o do Alibaba, né? Meu pai lá em 86, né? Eu lembro que falava assim, abre de Sésamo, né? Depois vocês pesquisem aí sobre esse jogo. Quem é do Atari sabe que jogo é esse, né? Mas eu gostava muito de jogar o Montezuma Revenge, né? Para mim, os principais jogos ali do Atari, tá? River Raid, Enduro, né? Hero, né? Então assim, galera, voltando a falar do Nintendinho, é isso aí, tá? O ano de 1989 foi um ano marcante, tá, galera? E vai deixar muitas saudades, tá? Meu tio Posidônio, te agradeço muito, tá? Por você ter comprado o Nintendinho pro meu primo, pros meus primos, né? Meus 3 primos, né? Guto, Vinícius e Maurício, tá? Foi a partir dali que eu vi o videogame, tá? Vi rolar, né? As coisas, né? Vi jogos, né? E naquela época eu frequentava alguns fliperamas, mas era uma paixão que não tinha. E a partir dali surgiu as primeiras revistas, né? Eu lembro que Mega Man foi bem depois, né? Bem depois, assim, de um tempo, né? Castlevania 2 foi o primeiro Castlevania que eu vi, né? Eu vi antes do 1, né? E é isso, galera. Tem muita história pra me contar, sabe? Mas o Natal de 89, galera, não tem igual, tá? Se você é do meu tempo, tem alguma história pra contar, deixe aí no comentário, tá? No Natal de 89, tá? Se você não é também, deixe seus agradecimentos aí pra mim, tá? Que eu tô aqui nesse canal para memorizar o tempo, para falar do passado, que muitos YouTubers aí não tem, né? São famosos, falam de boca cheia, né? Mas não viveram, tá? Começaram a jogar muito tarde, gostam de videogame, gostam de PC game, gostam de Play 4. Se faz sabidão, mas não viveram, né? O importante é ter vivido também a época, tá, pessoal? 89 foi um ano maravilhoso. 88 e 87 também, tá? 3 natais que eu passei na casa do meu tio, presentes pra caramba, família, saudades eternas, né? Indo pra casa de Fusca, tá? Meu pai tava com Fusca naquela época. Ele tinha um Opala, bateu, né? Ele tinha um Opala 79, ele bateu. E a gente tava andando de Fusca naquela época, né? E é isso aí, galera. Um abraço aí. É nóis. Fui.